se Afaste-o. ele existir, né, nesse contexto, Isso. se afasta ele daquele local. E o poltergeist começa a Olha decair. que interessante. É que é engraçado sobre o poltergeist porque existem visões muito distorcidas, né? A gente Sim, vê no cinema uma questão que, na verdade, foge com certeza, do que é estudado pela com certeza, com parapsicologia, certeza. enfim, né? E o que o senhor tem a O dizer sobre cinema isso? exagera, né? Exagera os acontecimentos do poltergeist, tornando-os assim extremamente violentos e perigosos, bem acima do que realmente acontece na Porque realidade. existe uma inteligência do poltergeist, vamos dizer assim, Existe uma uma intencionalidade. intencionalidade, certo? Mas não seria dessa forma como é colocado no cinema, né? Não. Porque ele tem no cinema me parece que ele tem uma personalidade, né? O cinema mostra o poltergeist muito violento, mas é claro que o objetivo desse é dar bilheteria, né? Sim, isso eles conseguem, né? Não há dúvida, né? E no Brasil, existem muitos casos de poltergeists estudados? Existem bastante. Por exemplo, o falecido parapsicólogo brasileiro Hernani Guimarães Andrade, que foi o criador do conhecido Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, cuja sigla é IBPP, que eu conheci pessoalmente, me hospedei na casa dele, uma pessoa muito interessante. Ele e a sua equipe estudaram, acho que mais de 33 casos, Nossa, muitos bem casos. documentados, inclusive com gravação do som do poltergeist. Quer dizer, foi feito um pernoite no local, com o gravador ligado praticamente o tempo todo e foi registrado o barulho, né? E existem muitas, assim, notícias de Sim, falsos poltergeists? existem. Só um momentinho. Por exemplo, eu morei em Manaus até 1995 e lá eu estudei 5 casos, Certo. né? Eu não cheguei a ver o poltergeist em ação, né? Mas ao chegar no local eu vi as marcas da destruição, né? Telhado quebrado, pedra dentro de casa, pedra no telhado, as pessoas extremamente assustadas e depois o depoimento das testemunhas, que eram dezenas, né? Com acontecimentos assim bizarros, como por exemplo, um amigo meu foi entrando na casa, 2, e uma pedra saiu de trás do muro e caiu aos pés dele. Eles pegaram a pedra, jogaram de volta e Havia o sido lançado. poltergeist foi não Voltou. devolveu. Olha só, Pois não é, deve ser nem um pouco engraçado na pois hora, é, pois é, né, pois é. professor? Porque isso deve desestruturar, né, a Com família, certeza. né? As pessoas ficam extremamente perturbadas. E também deve marcar o local, né? Sim, Porque um local que é, aconteceu, a pessoa, embora eles não esteja, né, ele não está necessariamente vinculado ao local, mas como acontece ali, ele deve criar uma... é assim, o poltergeist está ligado a pessoas e o fenômeno de assombramento está ligado ao local, a isso que teatros, pode acontecer a confusão. ligado a teatros, a casas antigas, E se essas pessoas saírem dessa casa e forem para outra casa? o fenômeno vai atrás. Vai junto, vai na bagagem. Já há casos estudados pelo Hernani em que a família mudou e o fenômeno foi atrás, porque levou a gente. Certo. Na verdade, e existe assim, deve causar também, mesmo na família inteira, mas eu acredito que no agente, muitas confusões, Ora muitas sim, dificuldades na com sequência, né, certeza. após o caso. Com certeza, Célia. Os agentes normalmente são adolescentes com graves problemas afetivos reprimidos, Certo. Já né? começa daí, né? Pois é, então eles estão na eclosão da sexualidade e essa energia toda reprimida, você já imaginou a catarse que isso não pode dar? Sim. Então eles são marcados por isto, né? Então, não significa que todo pré-adolescente com problemas afetivos reprimidos seja um agente. Sim. Ele é candidato, né? E hoje em dia, porque esses casos do Hernani são de décadas passadas. Ele Sabe estudou dizer? até a década de 80, mais ou menos. Recente, né? Mas Recentes. agora, né, no anos 2000, ainda existem casos? Eu não conheço nenhum caso recente. Eu sei de casos aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive a Rede Globo apresentou em cadeia nacional o poltergeist em atividade, né? Então, uma coisa assim fortíssima, mas eu não tenho mais ouvido falar.
Eu não sei se você já disse para você, mas eu estou me aposentando desse tema, né? Certo, porque não deve ser um tema fácil Não, também, é um né? tema difícil, as pessoas, o local tem sempre umas energias muito difíceis, muito complicadas e que afeta também o investigador. Agora, Certo. vale destacar que uma maneira de fazer declinar o poltergeist é uma psicoterapia com a família. Certo. É dentro disso que eu ia comentar agora Desculpe, mesmo. Né, quem desculpe. que né, quem a família, né, vai buscar? Quem que ela vai, como ela recorre? Porque não é todos os profissionais que vão ter como dar um respaldo a ela nesse momento, né? Verdade, mano. Verdade, Célia. De fato, nem todo profissional da área da psicologia, da psicoterapia, está habilitado a tratar, entre aspas, pessoas desse tipo, porque eles não conhecem parapsicologia, né? E deve ser a família inteira Sim, que precisa de uma com assistência, né? certeza. Não só o agente, como toda a família que foi vítima do fenômeno. Agora, é importante destacar que aqui nas faculdades integradas espíritas, existe o Centro Integrado De de orientação, né? Orientação em É isso. Parapsicologia, o CIOP, CIOP. e onde eles é um centro muito bem estruturado, formado por pessoas muito competentes e que eles estão habilitados a ajudar pessoas que são acometidas, não sei se o termo está correto, de paranormalidade, né? Certo. Porque às vezes a pessoa tem um fenômeno paranormal com ela e o que acontece? Ela se assusta. Ela não sabe como lidar com isto. Pensa que está ficando esquizofrênica, vai ao psicólogo, o psicólogo passa remédios controlados e às vezes o caminho não é este, né? Às Sim. vezes não é este o caminho. Então sugere-se que as pessoas se dirijam ao CIOP para, para que possa tratar deste assunto, né? Sim, para ela poder também, Inclusive, até para ela poder entender, né? Ela precisa pela... também, além de tudo, de uma orientação, porque Exatamente. a tendência, né, deve ser ela achar, como o professor já falou, né, que ela está perdendo a noção Isso. das coisas, ou que ela, enfim, está sendo marcada por alguma questão, né? Muitas pessoas atribuem que isso é coisa do demônio, Também tem né? esse lado Que ela está que... sendo vítima da ação de demônio, E de tem a espíritos relação também com maléficos. a vizinhança, né? Porque acontece na casa da pessoa. Sim. É um evento escandaloso, né? Nossa, como Então é, a como é. vizinhança toda, né, acaba vendo aquilo acontecer, vendo Com toda a certeza. situação. Então Com acho que precisa certeza, desse Célia. apoio, né, para ela Com poder certeza. passar dessa. Uma coisa que dificulta o estudo dos poltergeists é que as pessoas que são vítimas escondem. Ah, certo. Não querem. É porque quem quer divulgar que a sua casa Daqui a é pouco aparece alguém da mal televisão. assombrada, né? Certo. Então, Desvaloriza a casa, né? desvaloriza o imóvel. Sim, Ninguém sim. quer Tem comprar. várias coisas Tem. envolvidas, Então as né? pessoas escondem. Então a gente vai saber como que está acontecendo, né? É Exatamente. difícil ter acesso. Em outros países, né? Existem casos, porque se a gente partir do princípio que está ligado a uma repressão, né? Claro que não necessariamente isso, mas hoje em dia, aparentemente, não existe essa repressão tão forte, né? Então, será que antes acontecia mais, em tempos Entendi. passados, do que hoje? Ou não? Compreendi. Não tem nada a ver. Não, é difícil comparar os antigos com os pós-modernos pela falta de registro, né? Certo. Agora, o que se sabe é que há registros de poltergeist que ocorreram na Europa no século IV da era cristã. Nossa. Depois no ano 800, depois... eles continuam a acontecer. É claro que menos, né? Porque com o advento da ciência, da racionalidade, esses fenômenos tenderam a ficar mais raros. Certo. Enquanto a humanidade permanecia no pensamento mágico, esses fenômenos eclodiam com mais facilidade. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. E lembrando, quem se interessou pelo assunto polêmico, conheça o livro do professor Tinoco, que logo você consegue encontrar. Vai ter o lançamento dia 22 de setembro, pela Fundação Cultural de Curitiba. Quem estiver interessado, entre em contato lá com a Fundação para saber direitinho os detalhes. Muito obrigada mais uma vez, professor. Professor sempre muito bem-vindo aqui com a gente, trazendo novidades, livros e tantos assuntos que
que a gente ainda pode tratar, né? Porque a gente teria aqui material para uns 3 programas, né, professor? Muito obrigado por ter me aceito no seu programa. De fato, é uma honra estar aqui, né? A honra é toda nossa. Muito obrigada. Espero que encontrar vocês que me ouvem lá no dia 22 na Fundação Cultural. Muito obrigado, certo. Boa tarde. Obrigada. Então, o programa Sem Espiritualidade fica por aqui. E lembrando que quem tiver alguma dica, sugestão, pode mandar um e-mail ciência2espiritualidade@gmail.com. Até breve.